Quem era a Judite mesmo? Uma cutia que gostava de cantar. Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Quantas voltas? Quantas voltas? Quantas voltas? De 1 a 10. Ai, 8. 1, 2, 1, 2. Aí vou ficar tonta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Judite entende tudo de semente. E ela me ensinou que uma semente, ela, dentro dela, já tem o que há de ser. Uma semente de laranja, o que vai ter? Não. O que vai se transformar? Gente, a laranja não dá sozinha, precisa de alguma coisa. Uma laranjeira, muito bem, menina esperta. Uma semente de abacate, o que tem dentro? Um abacateiro. Dentro de um pinhão? Um pinheiro. E a palavra? Tudo começa com uma semente. E o que tem dentro da semente da palavra de Deus? Dentro dessa semente tem amor, porque Deus é amor. E Deus tem lançado essa semente há muito, aliás, desde que tudo começou, né? Aliás, começou assim, com uma palavra: haja luz. E tudo se fez. E Deus continuou lançando suas sementes, sementes de amor. Ah, mas eu não me apresentei, não é? Vou me apresentar. Oi, deu certo? Mas agora eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Tá, eu tenho que tocar um pandeiro depois no final, acho que eu vou trocar. Arthur, volta. Não vai deixar cair o negócio. Ai. Alô, som. Agora sim. Alô, som. Aí. Deu certo? Deu certo, bebê? Gente, ele está conectado comigo. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar. O meu nome é Nádia Opalinski. E eu me vesti de palavras. Eu me vesti de Alegrete. Que não é aquela cidade no Rio Grande do Sul, mas ela significa jardineira, canteiro. E eu vou falar desse grande jardim. Inclusive, aonde Deus colocou o homem e a mulher? Olha, minha família está aqui. Gente, agora fiquei emocionada. Ai, meu pai. Num grande jardim. Porque tudo começa com uma semente. Como eu falei, eu me vesti de palavras. Porque a palavra é o fio que tece a alma. E forma esse texto, esse tecido simbólico. Aquele que a gente imagina, que faz sentido e tem significado para a nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo. Então, como eu falei, Deus, ele foi lançando sementes. Sementes, depois de ter criado aquele jardim lindo. E ele falou: deixa a tua terra e a tua parentela e vá para o lugar onde eu vou te mostrar, porque você será pai de uma grande nação. E lançou outra semente: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Lançou outra semente e falou: não temas, eu te ajudarei. Lançou outra semente e disse: você será a mãe do Salvador. Lançou outra semente e disse: serás pescador de homens. E lançou outra semente e disse: se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. Porque tudo começa com uma semente. E falando em semente, vamos ver. Que texto? Aqui. E não é à toa que Deus nos deixou um livro. A
A semente da palavra, a semente do amor, que se transformou homem. Quem será que é a semente do amor? Jesus. Uma criança sabe falar tranquilamente. Jesus é a semente do amor. E falando em semente, eu quero que vocês abram suas Bíblias e seus celulares, em Mateus 13. Gente, eu sou apegada, eu carrego a cesta onde eu vou. Vamos lá? Mateus 13. Deixa eu beber um gole d'água, né? Porque a emoção faz a garganta secar. Você já sentiu a garganta seca? Mateus 13 diz assim: o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Tudo começa com uma semente. Você sabia que o seu coração é uma terra? Agora eu quero que você feche os olhos. Imagine o seu coração. Como está seu coração? Podem abrir os olhos. Uma terra boa, aonde cai a semente e ela frutifica. E nessa manhã, eu quero contar para vocês como essa semente caiu dentro do meu coração, germinou e floresceu. Num dia 31 de julho, aonde se comemora o aniversário da IPI do Brasil, porque essa IPI aqui, esse canteiro aqui, que dia que se comemora? 8 de outubro, foi falado aqui. Mas esse culto, na minha família, era muito importante. A minha bisavó materna fazia aniversário no dia 31 de julho e era presbiteriana independente. Vinda de... Antes de Londrina, veio da onde mesmo? De Jacutinga. Jacutinga, daí veio para Londrina, veio para Curitiba e aqui. Frequentava esta igreja. E no dia 31 de julho, ela quase não vinha à igreja, mas no dia 31 ela vinha. E então passou o tempo, e minhas tias que frequentavam aqui, uma delas me convidou. Me convidou não, convidou minha mãe, porque quem tem 6 anos aqui?
Você tem 6 anos? Vem aqui então. Vem aqui bem rápido, sobe. Pode trazer a boneca, traz a boneca, traz a boneca. Ah, não, tu quer trazer? Tá. Vem aqui. Então, eu tinha 6 anos. A minha tia convidou a minha mãe, essa mulher bonita que está ali. E daí minha mãe pegou e me trouxe junto. E eu era da tua idade, e eu era do tamanho da mureta que fica do lado aqui na fachada. E daí, quando eu entrei naquela porta, eu arregalei os olhos e vi uma escadaria. Essa escadaria. Só que falaram, você vem por aqui. Eu entrei lá no salão social. Muito obrigada, viu? Só para ilustrar que eu era desse tamanho. Mais gordinha assim, né? E eu entrei no salão social. Hoje o Café e Pique. Entrei lá e tinha muita criança, tinha professora, tinha professor, tinha muita coisa. E quando eu entrei nesse salão, eles falaram, ai, bom, eu não lembro se era bom dia, porque era dia ainda. Depois anoiteceu, mas era dia. E daí entrei, daí começaram a cantar umas músicas, e aquilo eu fui ficando maravilhada. Teve um momento do visitante, quem está visitando? Eu levantei minha mão, me deram um abraço, falaram que bom que eu estava aqui. E veio o momento da história. Essa eu nunca mais esqueci. Era uma senhorinha de 55 anos, eu acho, mais ou menos, cabelo branco. E ela contou uma história no flanelógrafo. Quem lembra do flanelógrafo? Nossa, bastante gente. O flanelógrafo. E ela contou, ela foi tirando as histórias, as imagens, colocando, e eu falei, gente, aquilo parece que tirou alguma coisa dos meus olhos, parece que eu comecei a entender. Eu queria aquilo, eu queria aquelas histórias. E falou uma coisa que Deus, Ele nos ajuda. Deus, Ele nos ama. Eu não lembro a história, gente, mas eu lembro que aquilo me abraçou. E daí acabou o culto, fomos para casa. Só que quando eu era pequena, eu participava de outro movimento, de outra religião. E eu indo para casa com a minha mãe, eu falei assim, ai mãe, eu não quero ir mais naquele que eu vou. Eu quero ir nessa igreja da tia. Eu entendi a história. Eu vou lá na outra e eu não consigo entender. E olha que eu me esforço. Só que eu era meio agitada, sabe? Eu não parava, né? Coitada da minha mãe. Não parava. Mas aquele dia eu entendi. Eu acho que eu sou TDAH, hiperatividade. Ok, tudo bem. Então, minha mãe falou assim, eu vou ter que falar com seu pai. Daí falou com o pai. Ele falou, eu vou ter que falar com a sua avó. A minha outra avó, a mãe do meu pai. Daí depois, daquele suspense, veio a notícia. Você vai poder ir com a sua tia na igreja. Eu falei, meu Deus. E a gente vinha a pé, andando, conversando. E eu vinha quase todos os domingos. E escutava aquelas histórias. A história de um menininho que enfrentou um gigante. Um homem que gostava de orar. Mas porque gostava de orar, foi jogado na cova dos leões. Mas por uma ação divina, ele não foi papado pelos leões. O menininho olhou para mim hoje e falou, vai ser história de leão? Olha lá, coloquei, mas cadê o menino? Cadê o menino? Aqui, você. Olha lá, levantou a mão, gente. Ele olhou para mim e falou assim, você vai contar a história de leão? Mas tinha leões bem ferozes que queriam comer aquele homem de Deus que gostava de orar. Mas Deus fechou a boca daquele leão e nada aconteceu. E os amigos dele, quando foram jogados numa fornalha, quente, 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 sabe o que aconteceu? Nenhum chamuscadinho.
E eu comecei a escutar aquelas histórias, e aquilo começou, aquelas sementes começaram a crescer, a germinar. E eu falei, eu quero isso, eu quero. Porque eu vou contar para vocês uma coisa. Eu era bem feliz, mas tinha um problema na minha casa que me deixava muito triste. E mais do que triste, porque o meu temperamento não me deixa deprimir. Eu sentia raiva. Raiva. Na minha casa tinha um problema. O meu pai tinha uma doença chamada alcoolismo. E essa doença trouxe muitos problemas para a nossa casa e para a nossa vida. E eu tinha uma mistura de medo, tristeza, raiva. E quando eu vinha na igreja, parece que aquela raiva era aplacada. Parece que... E minha mãe, muito sábia, falava, ele é doente. Ele não faz isso porque quer. E eu tinha raiva. E eu vinha para a igreja. E aquelas histórias me consolavam. As histórias dele. Gente, esse é o meu Jesus The Chosen. Deixa eu arrumar ele. Esse é o meu Jesus The Chosen. Quem não assistiu, veja. No Netflix, The Chosen. O melhor Jesus de todos os tempos. E quando eu ouvi a história de Jesus, que ele era manso e humilde. E ele chamou 12 homens, mas tinha mulher também. 12 homens para estar com ele. Eu falei, nossa, eu quero também isso. Eu quero ser mansa. E também começaram a ensinar que ele não nos deixou só, mas ele mandou o seu Espírito Santo para nós termos os frutos do Espírito, amar. E o pior, tem que amar aquele que nos persegue, tem que amar aquele que nos dá medo, tem que amar aquele que não é legal para a gente, tem que amar aquele que faz coisas muito terríveis. E eu vivia naquele confronto, o que eu vou fazer? E eu fui crescendo nessa igreja. E fui vendo que tinha homens e mulheres de Deus. Tinham pastores e pastoras. Naquele tempo não tinha assim essa pastora maravilhosa que nós temos hoje. Porque só a maior parte era homem. Mas depois de um tempo... podia pastora, diaconisa, diácono e diaconisa, presbítero e presbítera, e todos nos ajudavam, porque eu vinha com a minha tia, eu não vinha com a minha família. Mas essa família, que eu fiquei sabendo que a minha família da fé me abraçou. E um dia, a semente desse amor, desse Jesus caiu. Eu ouvi, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E me convidaram para eu ser amiga desse Jesus. Para eu falar que eu queria mesmo que ele fizesse parte da minha vida. E ele fez. E ele fez. E eu fui crescendo, aprendendo nesse grande canteiro que vai fazer 120 anos. Em algum momento dessa história, que eu acredito que não foi por acaso, que minha tia convidou, eu subi, assisti e recebi essa semente que frutificou. E aqui eu aprendi muita coisa. Eu aprendi como servir a Jesus. Eu aprendi sobre missões. Homens e mulheres valorosos colocaram uma semente de missões. E eu cantava aquela música, quero ver se vocês sabem. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Não preciso Acho que eu errei aqui, tá, tudo bem. Mal sabia eu que depois de muito tempo eu iria atravessar os mares e levar aos outros boas salutares. Tudo
por causa daquela semente que caiu no meu coração. E eu aprendi aqui a orar, a jejuar. E para uma pessoa que gosta de comer e jejuar, não é fácil. Quem tem a mesma dificuldade? Não é fácil. E eu fui crescendo, fui participando dos grupos de crianças, de adolescentes, fui participando de teatro. E aqui tem muitos que hoje já são senhores respeitosos, daquela época de outrora. E aqui eu aprendi a orar e a louvar. E um dia me deram um livro, O Poder do Louvor. Eu tinha uns 14 anos para 15. E a primeira história de um pai que deixa os bebês se expressarem. De um pai que bebia, fazia coisas terríveis. E a filha foi convidada a louvar por isso. Daí eu pensei, tá de brincadeira. Tá de brincadeira esse livro aqui. Eu louvar porque meu pai bebe e faz o que faz? Ah, não. Só que o Espírito Santo foi falando ao meu coração através das histórias, através das pessoas, e falava assim, assim como ele te ama, ele ama o teu pai também. Ele tem algo maravilhoso para fazer na vida do teu pai. E eu falei, mas não é possível, ele é tão terrível. E eu comecei. Quando eu começava a escutar a gritaria, eu me ajoelhava e começava a orar. E a louvar. Eu falei assim, olha, tá de brincadeira, eu não sei porque que eu estou fazendo isso aqui, mas eu vou fazer. E depois de 2 anos que eu comecei a fazer isso, parece um negócio que não dá para imaginar, né? Mas Jesus é assim. A palavra, essa semente é assim. Ele vem para confundir os sábios entendidos que acham que sabem tantas coisas. Mas quem sabe e quem conhece o teu coração lá no fundo é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E mal eu sabia o que estava acontecendo. A oração da minha mãe, dos meus irmãos, a minha, da igreja, promoveu o dia em que meu pai saiu de casa e foi se internar. Eu tinha 17 anos. Ou 16, não estou muito lembrada. 55 anos. E ele foi. E ele voltou desse internamento. E minha mãe veio conversar conosco e falar assim, ele nunca se internou, vamos dar mais uma chance para ele? Eu louca para falar não. Mas eu falei para ela, o primeiro dia que ele aparecer aqui alcoolizado, você não vê nem sombra de mim. Porque eu era assim, topetuda. Desculpa. Eu não canso de pedir perdão. Agora minha revoltada. Bom. Ele voltou. E esse ano, faria 37 anos que ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E agora merece uma salva de palmas, gente, para Jesus. Ó. Para Jesus. Não foi fácil. Daí, eu aprendi a história de José. José não tinha feito nada para merecer tudo que mereceu, né, gente? Pensa um homem que sofreu foi José. Apesar que ele era meio mitidão. Daí os irmãos, queriam, Mas ele conseguiu, ele suportou. Às vezes é fácil suportar? Não é fácil. E Deus foi restaurando a vida da minha mãe, a do meu pai, a minha vida, dos meus irmãos. Eles financeiramente, né, porque estava no pó da gaita, né, 4 filhos, tá difícil a coisa. E Deus restaurou. E gostaria muito que meu pai estivesse aqui para ouvir isso. No final do ano passado ele faleceu,
porque aprove ao Senhor trazê-lo para o seu lugar, do lado do Pai, nas mansões celestiais. E agora eu quero concluir a leitura do semeador. Vamos lá para Mateus 13, quando Jesus explica a parábola do semeador. Vocês estão comigo? Gente, a gente tem que estar com Jesus. Então vamos lá. E eu estou assim pela graça de Deus que eu esqueci meu óculos. Tá. Jesus continuou dizendo. Espera lá, onde que está a explicação? Espera. Aqui, no versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As palavras que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo, com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Vai vir o sofrimento. Vai vir um sofrimento que você às vezes vai achar, não vou dar conta. Vai vir a dor, vai vir a doença, vai vir a morte, vai vir a falta, ou virá a riqueza, o comodismo, as coisas boas desse mundo, e tudo muito bom, né, pessoal? Mas a semente que cair em terra boa, essa vai dar frutos. E nessa manhã, eu quero dizer que tudo começou com uma semente. E essa semente caiu numa terra boa, que entendeu, que acolheu, que germinou. E hoje, aos meus 55 anos, eu posso estar aqui. E agora eu quero que você feche os teus olhos e pense no dia que essa semente começou tudo na sua vida. Eu quero que você lembre de como você era e como você está hoje. E eu não posso deixar de fazer esse convite. Você já convidou Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida? Você já convidou? Se nessa manhã você quer convidar, se você entendeu essa mensagem feita de forma lúdica, para que todos entendam, porque se as crianças entenderem, os adultos também entenderão. E se você quiser, levante a sua mão. Não precisa sair do seu lugar. Levante a sua mão. Levante a sua mão, que eu vou orar com você.
Levante a sua mão. Levante a sua mão. E agora pode abaixar, eu quero orar com você. Eu quero orar. Deus querido, que criou todas as coisas, que enviou o seu Filho, que o Espírito Santo está aqui, que não nos deixou sozinho. Eu quero colocar a vida dessas pessoas, desses homens, mulheres e crianças que levantaram as mãos. E que eles possam repetir no seu coração, agora junto comigo: Senhor Jesus, eu quero te convidar para morar para sempre no meu coração. Me ajuda a entender a tua palavra. A partir de hoje, eu quero andar com você, segura na minha mão, porque o Senhor hoje será meu Senhor e Salvador. Deus amado, nós selamos aqui, e a tua palavra diz que nós ligamos na terra o que está ligado no céu, e ligamos no céu o que vai ser ligado na terra. E quero te adorar, por quê? Porque hoje é dia de festa, porque pessoas entregaram as suas vidas, entenderam a tua boa semente, e certamente cairá em terra boa um canteiro novo que vai florescer. Muito obrigado a Deus por esse grande canteiro que se chama IPI. Eu quero te agradecer por tantos outros canteiros espalhados por esse Brasil, por esse mundo, e que possam florescer, e que possam te conhecer, e que possam te servir, e que possam saber o quão poderoso o Senhor é. Assim como o Senhor fez na minha vida, e agora eu entro com essa jurisprudência celeste. Assim como o Senhor fez na minha família um grande milagre, faz um grande milagre, Deus, nessa igreja, que são essas pessoas aqui. Nós te agradecemos por esse templo lindo, mas nós sabemos que a tua igreja somos nós. Por isso, Deus, ouve a nossa oração. Que pessoas aqui possam ter as vidas transformadas. A ajuda do Senhor. Que essa semente caia em terra boa. Em nome de Jesus. Agora eu quero... Ainda não terminou, gente. E ainda tem uma festa no final, hein? Ninguém sai daí. Quero convidar a... Agora a gente está indo para o final. A bênção. Hoje quem vai dar a bênção... Aí tem mais alguma coisa para falar? Tem. Pode falar. Eu posso orar de novo, porque eu gosto de orar. Você tem que orar, nós oramos. Eu estou aqui para servir. Ah, uma coisa, posso falar uma coisa? Olha, gente, uma coisa que eu aprendi aqui nessa igreja, porque faz mais de 40, faz 6 anos, né? Faz as contas, 55, quanto que é? 49, é isso? 49 anos. Nem tudo são flores, né? Olha aqui, ó. A vida vai ter coisas difíceis, mas aguenta firme. Jesus está segurando a tua mão. Depois, eu não terminei ainda. Gente, depois eu casei, tive meus 2 filhos, tenho meus 4 netos, e estão aí espalhados. É ou não é? Porque Jesus cuida dos nossos, amém. Cuida de mim, cuida dos nossos, e vai cuidar de você também. Amém. Ah, e quero terminar, fica aí, pastora. Deixa eu falar 2 coisas que são bem importantes aqui, para quem segue o Senhor Jesus, né? Receita da felicidade. Sabe qual que é a receita? Não precisa nem ler o livro, já vou contar já. Vão ter dias bons e dias ruins. Mas Deus não desiste de você. E se você convidou Ele, você pode fazer o que você quiser, que Ele não vai sair. Fala assim, gente, uma coisa que eu quero até falar para vocês aqui, ó. Jesus não está chorando.
Quando uma criança faz alguma coisa, Jesus não está chorando. Jesus está ali do ladinho, ajudando. Uma coisa que eu aprendi. Dias bons e dias ruins. E outra que eu aprendi com Max Lucado. A árvore dentro da semente. A mãe, um carvalho grande, falou para o seu filho Sementinha, que já tinha que seguir o seu caminho. Falou assim: Sementinha, Deus te fez muito especial. Dentro de você existe um grande carvalho. Então seja a árvore que Deus criou você para ser. Espera mais um pouco. Agora eu quero que você feche os teus olhos de novo. Se conecte com Deus. Quem você é? Quem você é para Deus? Eu sou alegrete, sou contadora de história, sou semeadora dessa palavra bendita e da literatura, porque hoje aqui nós temos um poeta amigo meu, que escreve haikais maravilhosos. E eu quero que você faça um haikai sobre essa manhã. Quem você é? Em que fase da vida você está? Eu estou no outono. Aprendi com Daniel Munduruku, um escritor que tem mais de 65 livros publicados indígena. Porque essa igreja aqui foi feita por muitas mãos. Comunidade indígena, comunidade negra, deixa o bebê, é dele o perfeito louvor, deixa assim. Imigrantes, essa igreja foi feita com muitas mãos. Porque é de todas as tribos, povos e raças. E você? Em que fase da vida está? Eu com 55 anos, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não tenho medo de pagar mico, gente. Vamos lá. O Espírito Santo pode te animar. O Espírito Santo pode restaurar o seu sonho. Isso eu aprendi com José também, que era sonhador. Ele pode restaurar os seus sonhos. Ele pode fazer nova todas as coisas. Você tem que estar no canteiro, porque aqui tem jardineiras, jardineiros. Aqui a gente sabe lidar com esse canteiro. A gente pode te ensinar. A gente quer caminhar junto com vocês. É fácil caminhar junto? Não. Relationship, e agora quem fala inglês, né, gente? O relationship é fácil? Não. Olha, é dificílimo. Mas Deus conserta todas as coisas, porque Ele veio fazer o ministério da reconciliação. E agora vem, vocês vão ter que ficar em pé aqui, que agora não terminou a mensagem ainda, achei que tinha terminado, não terminou. E agora eu vou encerrar, posso orar de novo, porque eu acho que cabe uma oração aqui. Minha mãe tinha uma música aqui que eu gostava muito, que minha bisavó cantava, mãe da minha mãe. E eu ficava cantarolando em casa. E ela falou que essa música, a mãe dela cantava. Eu falei, tá brincando? Eu falei, mãe, eu amo essa música. E minha mãe me contou que essa música também era muito importante para ela. E eu vinha saber... Bom, eu já sabia, né, que o louvor liberta. Olha o que aconteceu com meu pai, né? E eu cantava essa música. Vou cantar para vocês. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Agora vocês estão ligados na minha coroa quando eu chegar no céu. Não vai ser qualquer coroa. Vai ter muito tule, muito brilho, muita coisa. E agora eu acho que aqui cabe mais uma oração. Quem me vê muito feliz e alegre, acho que eu não tenho problemas, mas ledo engano. Não sei se é ledo ou leno. Ledo engano. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu vi muitos chorando nos bancos. Eu vi muitas pessoas se alegrando nos louvores. Eu vi aqui pessoas desesperadas. Eu vi aqui pessoas que não suportaram a dor. Eu vi aqui muitas coisas. Mas eu vi aqui muitos milagres. E se você acha que tem alguma coisa que é impossível para Deus fazer, não é. Ele pode hoje. Ele pode daqui a pouco. Quando for a vontade dele, quando for o momento. É isso aí. Quando for dia, quando for noite, quando for o tempo certo. Ele sabe. E agora eu quero, num ato de fé, porque eu amava quando faziam esses momentos. As conferências missionárias, os impactos evangelísticos, as orações que eram feitas aqui, aquele ambiente de poder, aquele ambiente de entusiasmo. E o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, se você tem uma causa que você acha difícil, venha até aqui na frente. Venha. Não duvide. Venha. Traga para o único que pode resolver. Eu também tenho aqui uma causa na minha mão que Deus sabe o que é. Mas Ele sabe todas as coisas. E olha, a mulher sempre é a primeira. E eu te dou parabéns porque você teve coragem de vir à frente. Homens de coragem, vejam a Forja no cinema. Já fiz aqui uma propaganda que fala das Déboras, hein, gente? Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, conhece a tua família. Deus sabe que não é fácil perdoar aquele que é o teu algoz. Mas hoje Deus pode transformar tudo, te transformar numa mulher de coragem, num homem de coragem, que pode ir até o máximo da vontade de Deus, né? Porque essa palavra para mim é perigosa, máximo, daí bloqueio. Mas Deus pode. Então vamos orar. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor olha por nós. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor não dorme. A tua palavra diz que quem guarda Israel, quem guarda a tua igreja, não dorme. E no tempo certo, dá ordem ao anjo para que vire aquela taça de ouro, aonde todas as nossas orações estão. E nessa manhã nós clamamos, Senhor, derrama, dá ordem aos teus anjos e derrama sobre a vida dessas pessoas. As orações que noite e dia são feitas, os clamores, o Senhor conhece o pedido e o coração de cada um aqui. E em nome do teu filho Jesus, que foi morto na cruz, mas não ficou morto, ressurgiu. E é esse poder de ressurreição, é esse poder de nova vida, esse poder de novas coisas feitas. É nesse poder
que nós confiamos. E eu peço humildemente, porque eu já aprendi, Senhor, que não adianta ir na minha força, eu preciso ir na tua. Ajuda eles. Eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, e que nós podemos logo, logo ouvir testemunhos dos teus grandes feitos, porque nós precisamos falar de geração em geração os grandes feitos do Senhor. Falar para os nossos filhos quem é esse Deus poderoso. Que festa é essa? Páscoa, Natal. Por que fazemos isso? Nos ajuda, Senhor, nos capacita. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus.